sobre tipos de reta. Temos as retas coincidentes, quando eles têm o mesmo coeficiente angular e linear, são iguais. Temos as retas paralelas, onde o coeficiente angular é igual e o coeficiente linear é diferente. Temos as retas concorrentes, que são aquelas que se cruzam em algum ponto. Elas podem ser perpendiculares e podem ser oblíquas, quando elas não formam ângulos de 90 graus. Então vamos para a correção do exercício. Aqui tem um exercício onde a gente percebe que a letra A e a letra C, o primeiro número é igual, que é 4x na letra A, e na letra C é 6x. Então vamos responder essas duas primeiras, a letra A e a letra C. Então a gente está anotando aqui a questão da letra A, y e y. A gente percebe, ó, esse primeiro número na frente do x, a gente chama ele de coeficiente angular. Se ele for igual, a reta pode ser ou paralela ou coincidente. Esse segundo número aqui é o coeficiente linear. Se ele for igual o coeficiente angular e o linear, a gente já pode classificar como reta coincidente. No caso aqui, ó, esses dois primeiros aqui, eles são iguais. Ó, esse daqui é igual a esse, porém esse é diferente desse daqui, ó, são diferentes. Então, quando o coeficiente angular das duas retas são iguais e o coeficiente linear são diferentes, nós classificamos essas duas retas como retas paralelas. Então, essa é a resposta da letra A do exercício. Vamos para a letra C. Na letra C, eu tenho 6x mais 1. Y é igual a 6x mais 1. Y é igual a 6x mais 1. Esse daqui é o coeficiente angular, a gente percebe que são iguais. E esse é o coeficiente linear, também são iguais. Então, quando todos os termos do coeficiente angular das duas retas são iguais e os termos do coeficiente linear também são iguais, nós classificamos essas retas como coincidentes. Então, para ser coincidente, ambos têm que ser iguais, tanto o coeficiente angular como o coeficiente linear. Se só esse primeiro for igual, a gente já classifica como paralela, feito o exemplo da letra A. Vamos responder agora a letra B e vamos responder a letra D. A gente percebe que a letra D, a letra B de bola, o coeficiente angular é 3 e o outro é menos 1/3. Então a gente já percebe que é diferente. Então ele nem vai ser paralela e nem vai ser coincidente. Ela vai ser um novo tipo de classificação. Notando a letra B aqui para vocês. A gente tem 3x mais 3 e a outra reta menos 1/3 mais 1. Ó, o coeficiente angular é diferente. Então, se é diferente de cara, ele nem é paralela e nem é coincidente. A gente vai ver se ele é perpendicular ou oblíqua. Para saber se é perpendicular, ele tem que obedecer a essa regra aqui. Eu vou multiplicar o coeficiente angular de uma reta multiplicado pelo coeficiente angular da outra reta. Se o resultado der menos 1, ele é perpendicular. Ó, dessa primeira reta aqui, ó, o coeficiente angular é 3. Então, vai ficar 3 vezes da outra reta aqui, ó, menos 1/3. Como é negativo, vou colocar entre parênteses, menos 1/3.
multiplica 3 vezes 1, menos 1, no caso dá menos 3, e repete o de baixo, 3. Menos com mais vai dar menos, 3 dividido por 3 deu 1, deu menos 1. Então, se o resultado dos dois coeficientes angulares, que é 3 e menos 1/3, multiplicando um pelo outro, der menos 1, classificamos essas duas retas aqui como retas perpendiculares. E no caso, essas duas retas aqui elas são perpendiculares. Vamos agora responder a letra D de dado. Na letra D eu tenho 5x mais 4 e tenho menos 1/6 mais 2. A gente percebe que o coeficiente angular dos dois são diferentes. Então, nem é paralela, nem é coincidente. Vamos verificar se a reta é perpendicular. Então, multiplico o coeficiente do primeiro vezes o coeficiente do segundo. Se o resultado der menos 1, ele é perpendicular. Se der um valor diferente de menos 1, vamos classificar como retas oblíquas. Então, o coeficiente angular do primeiro é 5 e o coeficiente angular do segundo é menos 1/6. Então, vamos multiplicar esses dois. 5 vezes menos 1/6. Negativo eu coloco entre parênteses. Então, vou multiplicar aqui, 5 vezes o número 1. Vai dar menos 5. Repete de baixo. O resultado, 5 dividido por 6 não vai dar um valor inteiro. Se você tem 5 dividido por 6, vai dar um valor menor do que 1. Então, o resultado vai ser menor. Esse resultado daqui ele vai ser diferente de menos 1. Não vai dar menos 1. Então, como é um valor que vai ser diferente de menos 1, ele não é perpendicular. Então, essas duas retas elas são oblíquas. Vamos corrigir agora algumas questões, começando pela primeira aqui. Ele pergunta nesse exercício aí as retas y igual a 2x mais 4 e 2x menos y mais 3 são retas o quê? A gente percebe que as duas retas não estão na forma reduzida. A reta de baixo está na forma geral. Então, para eu poder classificar, eu tenho que colocar na forma reduzida. Vou anotar essa questão aqui. E vou anotar a questão de baixo. Então, essa equação de baixo aqui está na forma geral. Eu tenho que transformar ela na forma reduzida, para poder comparar com a de cima. Então, essa parte aqui é a parte mais importante, que é o y. Então, o y ele fica na frente, e esse 2 e esse 3 ele passa para o outro lado do sinal. Então, o menos y ele fica do jeito que está. O 2x está positivo, passa negativo. E o 3 positivo passa negativo. Percebemos que esse primeiro termo aqui, o y, ele não pode ficar negativo. Ele está negativo. Então, quando ele está negativo, a gente troca o sinal de todo mundo. Multiplica por menos 1. Então, ele vai ficar positivo. Ficar 2x mais 3. Então, a gente vai comparar essa reta que a gente fez agora, essa reta. Vamos comparar com essa reta de cima, que é a outra reta que já está na forma reduzida. Percebemos que as duas começam, o coeficiente angular das duas é 2. São iguais.
Então, se são iguais, ou elas são coincidentes, ou elas são paralelas. Vamos comparar o segundo elemento, que é o coeficiente linear. De um é 4 e da outra, coeficiente linear é 3. Então, elas só têm iguais os coeficientes angulares. Então, vamos classificar como retas paralelas. Então, pode acontecer de você precisar pegar uma equação, no caso, tem a equação geral, e você transformar na forma reduzida para poder comparar. Porque só na forma reduzida você vai saber exatamente se a reta é paralela, se ela é perpendicular, se ela é oblíqua ou se ela é coincidente. Vamos responder mais uma questão. Nessa outra questão a gente tem y igual a 3x mais 3. Vou anotar aqui essa outra questão. 3x mais 3. E x mais 3y menos 6. X menos 3y mais 6 igual a 0. Menos 6, gente. Deixa eu apagar aqui. Então, esse segundo caso aqui, essa segunda equação, ela não está na forma reduzida. Então, eu tenho que transformar essa equação aqui na forma reduzida. Então, vamos isolar o y, que é essa parte aqui, certo? O x ele vai passar para o outro lado da igualdade. E o menos 6 ele também vai passar para o outro lado da igualdade. Olha como é que vai ficar. O menos 3y fica na frente, igual a... O x está positivo, passa negativo, menos x. O 6 está negativo, ele passa positivo. Percebemos que aqui no início a equação está negativa, então a gente vai ter que trocar o sinal de todo mundo. Multiplica por menos 1. 3y fica positivo. O x fica positivo. Vai ficar menos 6 aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar esse número que o y tem que ficar sozinho na frente, é 3 vezes y. Esse 3 aqui eu tenho que passar para o outro lado da igualdade, só que ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar y sozinho, vai ficar x dividido por 3 menos 6 dividido por 3. Percebemos que essa equação aqui, o 6 dá para dividir por 3. Então, ela vai ficar assim, mais ou menos, gente. Ó, ficar y dividido por 3 menos 6 dividido por 3. Eu percebo que dá para dividir. Então, dá 2. E esse 1x sobre 3 não dá para dividir, porque eu não sei quanto é que vale x. Então, eu vou comparar a minha primeira equação, que é essa daqui, com a equação que eu acabei de calcular, que é essa daqui. Aqui na frente do x a gente supõe que tem um número 1, 1/3. Então, de cara, os coeficientes angulares não são iguais, porque um é 3 e o outro é 1/3. Então, não são paralelas e nem são coincidentes. Elas podem ser perpendiculares se elas obedecerem a essa regra aqui. É quando eu multiplicar o primeiro coeficiente angular vezes o segundo coeficiente angular da outra reta e o resultado der menos 1, ele é perpendicular. Se der um resultado diferente de menos 1, ele é oblíquo. Então, o coeficiente angular de uma reta é 3. E o coeficiente da outra reta é 1/3, desculpa, 1/3. Um é positivo, não precisa colocar em parênteses. Multiplica o de cima pelo de cima, 3 vezes 1 vai dar 3, dividido por 3. 3 positivo dividido por 3 positivo, o resultado vai dar 1. 1 é diferente de menos 1, porque eu queria que desse menos 1. Como não deu menos 1, deu 1 positivo,
ela não é perpendicular. Ela vai ser, essas duas retas, elas vão ser oblíquas. Quando o resultado do produto, da multiplicação dos dois coeficientes angulares que não foram diferentes, dá diferente de menos 1, elas são oblíquas. Vamos para o último exemplo. O último exemplo é um exemplo feito o exercício de vocês, que ele já pode estar pronto. Ó. A equação aí, eu vou colocar aqui um menos para ficar um pouco diferente. Ela vai ficar assim. 2x mais 5 e a outra reta, a outra equação reduzida, que já está na forma reduzida, é menos 2x dividido por 5 menos 6. Ela já está na forma reduzida, então não tem o que fazer, eu só vou comparar. Ó, os coeficientes angulares são diferentes. Um é 2 e o outro é menos 2/5. Então, não é paralela, muito menos coincidente. Então, vamos verificar se elas são perpendiculares ou oblíquas. Então, M1 vezes M2. Se esse resultado der menos 1, ele é perpendicular. Então, o coeficiente angular da primeira é 2. Então, 2 vezes. A outra, o coeficiente angular é negativo, ó, menos 2/5. Então, como é negativo, vou colocar entre parênteses, menos 2/5. Multiplico de cima, 2 vezes 2, como é negativo, vai ficar menos 4. Dividido, repete de baixo. Quando eu dividir 4 dividido por 5, vai dar um valor menor do que 1. Então, esse valor, fosse 5 dividido por 5, daria menos 1. Mas como é um valor diferente, vai dar aqui um valor menor do que 1. Então, vai ser diferente do que eu quero. Eu queria que desse menos 1. Como não vai dar menos 1, então vamos classificar essas duas retas como retas oblíquas. Então, esse vídeo vai ficar gravado. Mais dúvidas vocês podem me perguntar pelo Zap.